um prisioneiro com um rádio enquanto Paulo estava preso em Portugal. Alguém lhe deu um pequeno rádio. Aquele rádio era a única coisa que Paulo, um cientista bem formado, tinha para se distrair. Ele estava sempre tentando sintonizar estações no rádio. No entanto, a única estação que ele podia ouvir era uma pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele tinha que ficar em um determinado lugar perto da janela para captar o sinal. Então Paulo não teve escolha, ele teve que ouvir programas de rádio adventistas. Certo dia, alguém no rádio ofereceu uma cópia gratuita do livro O Grande Conflito de Ellen G. White. Paulo pediu o livro e recebeu pelo correio. Depois de um tempo, ele foi transferido para outra prisão. Ele não estava nem um pouco feliz porque não era para onde esperava ser enviado. No entanto, a nova prisão ficava mais perto da estação de rádio adventista, e a programação era muito melhor ouvida. Paulo enviou uma longa carta ao diretor da emissora. Ele contou a ela por que estava na prisão e como havia começado a ouvir a estação de rádio. Minha vida está sendo transformada pelo que ouço todos os dias, escreveu ele para ela. O diretor da estação de rádio ficou surpreso com o fato de Paulo ter conseguido ouvir as transmissões na prisão anterior. Ele mesmo morava perto daquela prisão e nunca conseguiu captar o sinal de rádio. Com o início da pandemia de Covid-19, a rádio acrescentou à programação os cultos de sábado, e Paulo começou a ouvir os sermões. Em um sermão, o pastor convidou as pessoas a se inscreverem em estudos bíblicos, e Paulo fez. Então ela começou a estudar a Bíblia pelo correio com Ana, uma voluntária da igreja. Como bom cientista, Paulo era um aluno curioso e fazia muitas perguntas. Quando terminou seus estudos bíblicos, pediu para ser batizado. Infelizmente, as restrições e a burocracia da pandemia bloquearam sua inscrição. Então, ela começou a estudar o livro de Apocalipse com Ana. Após terminar o Apocalipse, elas iniciaram um estudo comparando os escritos de Ellen G. White com a Bíblia. Os estudos continuam. Ana está tentando fazer com que Paulo seja o mais independente possível em seu estudo bíblico. Quero que ele tenha ferramentas para abrir a Bíblia e estudar sozinho, diz Ana. Paulo pediu a Ana que desse estudos bíblicos para outros presos. Ana fica feliz em ensinar os internos, mas quer que Paulo aprenda a fazer isso, então ela o incentiva a ensinar os estudos bíblicos aos internos. Quero torná-lo uma ferramenta, em um lugar onde não possamos alcançar outras pessoas pessoalmente, diz ela. É muito difícil para os adventistas alcançarem os presos nas prisões portuguesas. Paulo está preocupado porque sente que não sabe o suficiente sobre a Bíblia para ensinar outras pessoas sobre Jesus. Preocupa-o também por achar que lhe falta autoridade moral, afinal está preso. Mas Ana continuou a incentivá-lo, e a cada dia ele se sente mais à vontade. Ele começou a dar estudos bíblicos a um preso, e fala regularmente sobre Jesus com outros 2 ou 3. Ele também conversou sobre Jesus com seu psicólogo, já que em Portugal, os presos devem passar pelo aconselhamento oferecido na prisão, ou ter a opção de procurá-lo por conta própria. O psicólogo de Paulo é ateu. Paulo contou a ele sobre Jesus, mas ele questionou suas crenças. Como você, como cientista, pode acreditar em algo que a ciência não pode provar? Pergunta a psicóloga. Tudo que você acredita é um conto de fadas. As sessões de aconselhamento se transformaram em conversas sobre fé. Paulo sente que o Espírito Santo o está guiando. Ele fala sobre coisas que estudou, mas não planejou dizer, e que só vêm à mente. Numa sessão, convidou o psicólogo a ler O Grande Conflito, e ele aceitou. São Paulo ofereceu a ele seu próprio exemplar, e a psicóloga está lendo. Paulo escreveu para Ana que a vida na prisão não é fácil. Ele quer mudar sua dieta e se batizar, mas as restrições da prisão dificultam tudo para ele. Apesar de tudo, ele agradece por ter podido encontrar Deus na prisão. Acredito que estar neste lugar proporcionou as circunstâncias certas para ter um encontro com Jesus, escreve ele. Olhando para trás, posso ver que tudo o que aconteceu foi guiado por Deus para transformar minha vida. Ana diz que Paulo está preso porque tomou decisões erradas. Ele não é inocente. Porém, creio que ele está sendo chamado para ser instrumento de Deus em um lugar que não temos acesso. Acredito muito que ele seja um missionário, embora ainda não tenha percebido isso, diz Ana.
O estudo da Bíblia, inclusive para os presos, é uma maneira importante pela qual a Igreja Adventista em Portugal compartilha as boas novas sobre a breve vinda de Jesus. Parte da oferta do 13º sábado deste trimestre ajudará a expandir a educação adventista, com a abertura de uma escola primária em Setúbal. Obrigado por planejar uma oferta generosa.